Tivemos recentemente a publicação de uma lei complementar instituindo o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional. O HELP vai abranger as microempresas, os microempreendedores individuais e as empresas de pequeno porte, inclusive as que se encontrarem em recuperação judicial, optantes pelo Simples Nacional. A adesão ao HELP será efetuada até o último dia útil do mês subsequente ao da publicação dessa lei, ou seja, em 29 de abril de 2022, perante o órgão responsável pela administração da dívida. Para o pedido surtir efeito, como qualquer outro parcelamento, é necessário o pagamento da primeira parcela até 29 de abril de 2022. Na sequência tem aqui algumas implicações em relação à adesão ao HELP, como por exemplo o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no HELP e os débitos que venham a vencer a partir da data da adesão ao HELP, inscritos ou não em dívida ativa, e também o cumprimento regular das obrigações para com o FGTS. Poderão ser pagos ou parcelados no âmbito do HELP os débitos apurados na forma do Simples Nacional, desde que vencidos até a competência do mês imediatamente anterior à entrada em vigor dessa lei complementar. O mês anterior é fevereiro, então seria até a competência janeiro de 2022, cujo vencimento ocorre em fevereiro de 2022. Também poderão ser liquidados no HELP os débitos oriundos de parcelamentos anteriores, como esses citados aqui, dos parágrafos 15 a 24 do 21 da Lei Complementar 123, a Lei do Simples Nacional, o 9º da Lei Complementar 155 e o 1º da Lei Complementar 162. Logicamente, vai ocorrer a desistência desses parcelamentos anteriores. Na sequência, a gente tem as modalidades de pagamento, que vão variar conforme a empresa apresente inatividade ou redução de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o período de março a dezembro de 2019. Se essa redução ela for igual ou superior a zero, pagamento em espécie de, no mínimo, 12,5% do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês subsequente à da publicação da lei, 29 de abril de 2022, até o último dia útil do 8º mês subsequente ao da publicação da lei, 30 de novembro de 2022. As demais são na mesma lógica. Então essa primeira vai de 0 a 15, a segunda é de 15 a 30, então aqui superior a 15, pagamento em espécie de no mínimo 10% do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 parcelas mensais e sucessivas. Os vencimentos é da mesma forma como a gente comentou anteriormente. Isso de 15 a 30, de 30 a 45, pagamento em espécie, pagamento em dinheiro, de no mínimo 7,5% do valor da dívida, sem reduções, em até 8 parcelas também. Acima de 45, pagamento em espécie de no mínimo 5% da dívida, sem reduções, em até 8 parcelas. Acima de 60, pagamento em espécie de no mínimo 2,5% do valor da dívida consolidada sem reduções, também em 8 parcelas. E por último, superior a 80% ou inatividade, ou seja, 100% de redução, a empresa ficou inativa. Pagamento em espécie de no mínimo 1% da dívida consolidada sem reduções, também em 8 parcelas. Na interpretação do primeiro item, pode aderir ao HELP o sujeito passivo que obtenha aumento do faturamento no período referido. Então o 0% de redução compreende inclusive quem teve aumento de faturamento e não redução de faturamento. O saldo remanescente de cada uma daquelas modalidades pode ser parcelado em até 180 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de maio de 2022, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos aplicados sobre o saldo da dívida consolidada. Da primeira à 12ª prestação, 0,4% por mês de parcela, isso vai totalizar 4,8%. Da 13ª à 24ª, 0,5% por mês, isso vai resultar em 6%. Da 25ª à 36ª vai ser 0,6%, vai totalizar 7,2%. No somatório dessas três, então, a gente vai ter 18% da dívida. E da 37ª prestação em diante, percentual correspondente ao saldo remanescente da dívida consolidada com reduções em até 144 prestações mensais e sucessivas. No cálculo do montante que será liquidado na forma do parágrafo anterior, ou seja, em relação a essas parcelas aqui, esses percentuais e esse residual de 144, será observado o seguinte: em relação ao saldo remanescente decorrente do item 1 da redução do faturamento, ou seja, a redução igual ou superior a zero, vai haver redução de 65% dos juros de mora, 65% das multas de mora de ofício ou isoladas e 75% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios.
Em relação ao saldo remanescente decorrente do item 2, lá da redução do faturamento, que é a redução igual ou superior a 15, vai haver redução de 70% dos juros de mora, 70% das multas de mora de ofício e isoladas e 80% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Em relação ao saldo remanescente decorrente do item 3, da redução do faturamento, que é a redução igual ou superior a 30%, vai haver redução de 75% dos juros de mora, 75% das multas de mora de ofício e isoladas e 85% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Em relação ao saldo remanescente decorrente do item 4, lá da redução do faturamento, igual ou superior a 45%, a redução do faturamento, vai haver redução de 80% dos juros de mora, 80% das multas de mora de ofício ou isoladas e 90% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Em relação ao saldo remanescente do item 5 da redução do faturamento, que é a redução igual ou superior a 60%, vai haver redução de 85% dos juros de mora, 85% das multas de mora de ofício ou isoladas e 95% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Em relação ao saldo remanescente decorrente do item 6 da redução do faturamento, ou seja, a redução do faturamento igual ou superior a 80%, vai haver redução de 90% dos juros de mora, 90% das multas de mora de ofício ou isoladas e 100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Na sequência ele traz o valor da parcela mínima, que vai ser de R$ 300, exceto microempreendedores individuais, que vai ser R$ 50. Em relação a cada parcela vai haver o acréscimo de taxa Selic, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente à da consolidação até o mês anterior do pagamento, e 1% em relação ao mês em que o pagamento for efetuado. No caso de contribuições ao INSS, o prazo máximo das modalidades será de 60 parcelas mensais e sucessivas. Na sequência, ele traz regras em relação a débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, onde é necessário desistir previamente das impugnações ou dos recursos e das ações judiciais. Implica a exclusão do aderente ao HELP e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago, a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, a falta de pagamento de uma parcela se todas as demais estiverem pagas, a constatação pelo órgão que administra o débito de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo, como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento, a decretação de falência ou da extinção pela liquidação da pessoa jurídica aderente, a concessão de medida cautelar fiscal em desfavor do aderente, a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ ou a inobservância da regra sobre pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidadas no HELP e os débitos que venham a vencer a partir da adesão, inclusive FGTS, por 3 meses consecutivos ou 6 alternados. Por fim, o HELP será regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. A publicação ocorreu com base na Lei Complementar nº 193 de 2022, publicada em 18 de março de 2022, e ela entra em vigor na publicação.